Olá, hoje a gente vai mergulhar aqui na lição 12. O foco é Davi e a graça se manifestando, sabe? Exato, e o material traz um contraste muito forte, né? Sim. De um lado, aquela bondade incrível de Davi com o Mefibosete. E do outro, uma maldade, assim, chocante com Urias. É isso. Então, nossa conversa hoje vai tentar desvendar esses dois lados e entender o que a lição fala sobre a graça de Deus nisso tudo. Vamos começar com a parte boa, então. Davi já rei, firme no trono, Uhum. e ele decide ir atrás de alguém da família de Jonatas. Não foi do nada, né? Tinha aquela promessa antiga. Sim, um pacto antigo de amizade, lá de Samuel. E essa busca, assim, superativa dele. Leva aonde? Leva Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, e com aquela condição, né, aleijado de ambos os pés. Desde criança, por causa de um acidente. Vivia meio esquecido lá em Ludebar. Exatamente. E o fascinante é o que Davi faz. Não só acha ele, mas, tipo, devolve todas as terras de Saul Nossa, e ainda o convida para comer na mesa dele, sempre. para sempre. A cena do encontro que a fonte descreve é forte. Mefibosete chega com medo, né? Diz: "Eis aqui teu servo." E se prostra. Se prostra. E Davi o chama pelo nome, acolhe, dá honra. É um retrato muito claro de graça, né? Um favor que ele não merecia, Mefibosete, sendo neto de Saul, talvez esperasse outra coisa. Com certeza, e recebe restauração e dignidade. A lição até compara, né? Diz que Mefibosete foi alcançado pela graça. Faz lembrar o filho pródigo, e Davi agindo ali como uma figura de Cristo buscando quem estava perdido. É uma leitura interessante do material. Mas aí, bom, aí a história vira. Chega a parte difícil, O lado sombrio, que envolve Batseba e Urias. É onde fica tenso. muito tenso. A lição foca no que chama de 2 atos de iniquidade de Davi. Primeiro, o adultério com Batseba. Esposa de Urias, um soldado leal a ele. Exato. E depois, para piorar, para tentar encobrir tudo, ele arma a morte de Urias na batalha. É muito pesado. Vindo do rei, do protetor de Israel, Quebrou vários mandamentos ali, né? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. O material de apoio detalha isso bem com base em Êxodo. é um contraste que choca, né? O mesmo homem, tão nobre antes e agora tão calculista no mal. E a lição sugere uma conexão, né? Que perto de Deus a pessoa tende a produzir virtude, o fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas. Mas, longe dele, Aí abre espaço para o pecado e para as consequências. o próprio Davi sentiu isso, como ele escreveu depois no Salmo 32. Sim, aquela angústia, o peso. Então, o que a gente tira disso tudo sobre a graça? Bom, a história de Mefibosete vira a grande ilustração da graça na lição. Ele mesmo se via como cão morto, sem valor nenhum. E Davi o trata como realeza. Exato. É o retrato do favor de Deus que a gente não merece. A lição sugere que todos nós estávamos, de certa forma, em Lodebar, espiritualmente falando, e fomos trazidos para perto. E para explicar isso melhor, a lição até diferencia dois tipos de graça, né? Isso, tem a graça comum. Que seria? Seria a bondade de Deus que se estende a toda a humanidade, a toda a criação, tipo a vida, o ar que a gente respira, a natureza. O sol que nasce para justos e injustos, como Jesus falou. Exato. A influência boa dos valores cristãos na sociedade, a paciência de Deus com todos, isso é graça comum. Ok. E a outra? A outra é a graça salvadora. Essa é mais específica. É o amor redentor de Deus em ação, como a gente vê em João 3,16. Aquela que possibilita o perdão, a salvação pela fé em Jesus. Isso. Que resulta em vida nova na presença do Espírito Santo, como Tito descreve. É oferecida a todos, mas seus efeitos completos vêm para quem recebe pela fé. Entendi. Então, a conclusão que o material propõe é que, assim como Davi foi bom com Mefibosete, Aqueles que receberam essa graça salvadora são chamados a serem, digamos, instrumentos dessa graça no mundo. ajudando nas necessidades práticas, falando das boas novas, Ou só sendo uma influência positiva mesmo. A ideia é que isso pode despertar nos outros a necessidade e o desejo pela graça de Cristo também. faz sentido. Leva a gente a agir. E deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que surge justamente dessa tensão na vida de Davi. Qual questão? Olha, pensando nas falhas tão graves de Davi, adultério, assassinato, e mesmo assim ele é chamado de homem segundo o coração de Deus.
O que essa tensão toda, que a lição explora, sugere sobre o arrependimento sincero e sobre a profundidade da graça de Deus? Uma graça que parece persistir mesmo diante de erros terríveis. Exato, que parece capaz de restaurar mesmo depois de quedas tão feias. É algo profundo para a gente refletir.